ano nós estarmos aqui nessa manhã, amém? Deixa eu me aproximar mais de vocês aqui. Não sei que vai dar um negócio na câmera aí, mas... Vamos começar com uma oração, amém? Amém. Deus Pai, muito obrigado, porque sabemos, Pai eterno, que o Senhor é soberano. E precisamos muito do Senhor, Pai, para que possamos ter direção em nossa vida, de como viver. Nós não sabemos como viver por conta própria, Pai eterno. Nós, Pai eterno, muitas vezes andamos por caminhos que não agradam o Senhor. Outras vezes, Pai eterno, temos dúvidas porque nos falta sabedoria. Mas a sua palavra nos ensina a clamarmos ao Senhor, Pai eterno, para entendermos coisas espirituais e podermos ter a direção do seu Santo Espírito, para que possamos ver, Pai eterno, a sua vontade sendo feita em nossas vidas. Eu oro ao Senhor, Pai eterno, para que o Senhor nos anime agora de manhã, nos ajude, Pai eterno, a perceber que o Senhor está nos detalhes, o Senhor está nas pequenas coisas, muitas também está nas pequenas coisas como nas grandes. Ajuda-nos, Pai eterno, a entendermos os detalhes do Senhor e estarmos animados, Pai eterno, convictos, Pai, para que possamos enxergar um Deus poderoso, que salva, que faz milagres, Pai eterno, os milagres modernos, Pai, que nos faz ver pessoas abandonando os seus pecados pela fé, pelo amor ao Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por esse culto aqui, em nome de Jesus que oramos, agradecemos, amém. Amém. Irmãos, eu já fui solteiro no reino. Opa! Eu fui batizado em 94 e eu fiquei 6 anos solteiro, amém? Não é um tempo muito longo quando eu comparo com alguns aqui, mas principalmente lá em São Paulo, né? E nós, como solteiros, nós gostamos e queremos fazer coisas legais, ser saídas legais, conhecer lugares novos, não? Mas depois que nós nos casamos, parece que o objetivo já foi conquistado e a gente nem sempre mais tem saídas com outros casais. Ou seja, só a minha saída com a minha esposa já é o suficiente, já estou muito feliz, estou bem alimentado espiritualmente, bem grato com Deus, amém? Mas é bom às vezes também termos saídas em casais. Mas quando eu era solteiro, eu precisei ter saídas legais. Eu também passei pelo que a maioria daqui passa. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. A maioria é esmagadora, não? É solteira aqui. E eu lembro uma vez, eu resolvi levar uma irmã num lugar onde eu ia quando eu não era discípulo. Você já sabe que boa coisa não vai dar, né? Olha o nome do local: Bar do Pedrão. Era um bar que ficava no alto da Serra da Cantareira. E o meu senso de coisas legais, chiques, era esse. Então, e pior de tudo, que eu falei para a irmã assim: olha, vá com roupa social. E eu fui com roupa social no Bar do Pedrão. Rock ao vivo, pessoas cantando, não? E ela foi com um vestido longo, né? E logo na entrada, estava chovendo um pouco. O único acesso que tinha para esse Bar do Pedrão era uma rua de terra. Então já descemos do carro no estacionamento, e estacionamento cheio de barro, ela já levantando o vestido assim, e só olhando para minha cara assim, né? Só olhando. Bom, e lá, quando nós chegamos lá, um monte de pessoas com roupas informais, calça jeans, camiseta, camisa regata, sentados assim no Bar do Pedrão. E quando a gente chegou, todo mundo: que lugar vieram essa gente, né? Da onde eles vieram? E sentamos lá numa mesa e de repente um cara estranho se aproxima da mesa e fica assim, do lado da mesa, assim, olhando pra gente. E eu fiquei desconfortável, não? E fiquei olhando para esse rapaz, ele olhando para mim. Daí ele cutucou assim: aí, vai pedir nada? Ou seja, era o garçom. Eu falei assim:
Tem um cardápio aí, ele pegou um papel, literalmente um papel dobrado, uma folha de A4 dobrada e jogou na mesa assim. É como se seria o cardápio, não deu eu abrir, era o cardápio, a gente resolveu pedir ali um refrigerante. Na época, os refrigerantes, eles tinham uma tampinha que você tinha que abrir com o abridor. Hoje em dia tem que girar, mas na época era com o abridor. Daí a gente pediu um refrigerante, um guaraná, e pedimos uma pizza. A pizza veio cortada toda em pedacinho, e o refrigerante ele colocou em cima da mesa, só que ele não abriu o refrigerante. E eu fiquei, tem um abridor, eu poderia abrir? Sabe o que ele fez? Ele pegou o refrigerante, colocou na boca e abriu. E colocou na mesa. Pá! Eu olhei pro irmão que estava comigo, o Carlos Assis, olhei para ele assim, ele olhou para mim, a gente não estava acreditando que a gente estava bem. A pergunta é, irmã, você gostaria de ir pro bar do Pedrão? Olha só que interessante. Uma vergonha terrível. Qual foi meu erro? O primeiro erro é que eu não me atentei aos detalhes. Não? Eu tinha uma ideia de algo que me agradava quando eu não era um discípulo. Mas depois que eu me tornei um discípulo, essa ideia ela não mudou completamente. Então, por conta disso, eu achava que o que era legal para mim no passado poderia ser legal também no presente. Eu só sei que depois meu discipulador veio conversar comigo, foi algo terrível, fui discipulado bastante por conta disso. Né? Ou seja, conheça os detalhes antes de fazer algo importante. Conheça os detalhes antes de fazer algo importante, senão nós passamos vergonha. Um pensador chamado Stephen Cunitz diz o seguinte: não são os grandes planos que dão certo, mas sim os pequenos detalhes. E o tema de hoje é esse: Deus também está nos detalhes, amém? Amém. Primeiro ponto, Deus está também nos detalhes. Primeiro ponto, preste atenção nos detalhes da sua vida. Pequenos detalhes, grandes diferenças, como já dizia Roberto Carlos. Lembra da música Roberto Carlos? Detalhes tão pequenos, nós dois. São coisas muito grandes para esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Eu sou um ótimo cantor. Mas não, deixa Roberto Carlos de lado. Vamos para Hebreus 4, versículo 13. Vamos. Amém. Muito bom, irmão. Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Nós não passamos despercebidos aos olhos de Deus. Os detalhes da nossa vida, os detalhes da nossa personalidade, os detalhes do nosso caráter, os detalhes físicos que nós temos, Deus, Ele se atenta a cada mínimo detalhe que nem nós conhecemos sobre nós mesmos. A pergunta que eu faço é: você se conhece o suficiente para saber as coisas que você precisa mudar na sua vida? Você se conhece? Muitos não entendem situações que acontecem porque não prestam atenção em quem as pessoas são, em quem você é. Nós precisamos nos conhecer para entender as situações que nós passamos na vida. Deus vai proporcionar situações para mudar o nosso caráter. Às vezes nós olhamos para alguém e idealizamos: eu quero ser como essa pessoa, eu quero passar pelo que essa pessoa passa, mas eu não tenho a mesma possibilidade, eu não tenho a mesma realidade que essa pessoa. Às vezes você enxerga lá as filhas do Silvio Santos e pensa assim: uau, queria ter nascido uma filha do Silvio Santos. Mas por que eu não sou assim? Por que eu nasci na família que eu nasci? Não? E você não entende o porquê das desigualdades, você não entende o porquê e as pessoas têm a tendência então de começarem a culpar a quem? Culparem a Deus. Por quê? Porque nós não nos atentamos a quem nós somos.
Então, o que nós precisamos entender aqui é que nós precisamos olhar para nós mesmos com um olhar crítico, entender quem eu sou diante de Deus, ter consciência de si mesmo, para não se revoltar, para nós não nos revoltarmos com as situações que acontecem ao nosso redor. Amém? Amém. E assim é o nosso coração. O nosso coração, ele gosta de enxergar as coisas que estão ao nosso redor e não enxergam a nós mesmos. Você enxerga você mesmo? Você já fez passou por um período aí de balanço? Não? Você fez um balanço de quem você é? Você já colocou a cabeça no travesseiro alguma vez e pensou assim: o que eu sou? Como foi meu dia hoje? O que eu fiz no dia hoje? Por que eu penso assim? Como foi a minha criação? Pense quem você é. Em Romanos 12, versículo 13, vamos lá? Vamos lá, irmão, contigo. Romanos 12, 13. Renato. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um conceito equilibrado, nem alto e nem baixo. Tem pessoas que têm um conceito muito alto de si mesmas, e elas começam o quê? Achar que merecem as coisas, e quando elas não têm, elas se revoltam. Ou existem pessoas que têm um conceito muito baixo de si mesmo e se culpam sempre acham que são os culpados de tudo que acontece, e por isso essas pessoas não brilham e têm uma tendência maior em entrar em depressão. Mas a Bíblia nos ensina: tenham um conceito equilibrado, nem muito alto e nem muito baixo. Mas como você consegue equilibrar isso? Como você consegue saber como é o seu conceito sobre você mesmo? Faça um balanço da sua vida, amém? Ore, ajoelhe, peça a Deus sabedoria para você entender quem você é, amém? Desafios em seu tempo com Deus amanhã. Pegue alguns atributos de como deve ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Leia Gálatas 5, do 22 ao 26 e compare a você aquilo que você precisa melhorar. Sabe qual uma das minhas frustrações que eu tenho? É saber que talvez 10% das pessoas aqui vão fazer isso. Essa é a minha frustração. Talvez 20% das pessoas. Então, a gente se esforça para fazer uma pregação, nós oramos, não? A gente aguça os nossos olhos espirituais para entendermos como está a situação da igreja, e só que muitas pessoas não levam a sério os desafios das pregações. Então eu quero encorajar cada um de nós: pegue esse desafio, vamos estar unidos como igreja, amém? Como irmãos na fé. Faça isso no seu tempo com Deus amanhã, amém? Faça isso, pegue lá, leia lá Gálatas 5, 22, pegue os atributos de uma pessoa espiritual. O que ela deve ter? Alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, domínio próprio, mansidão. Vai lá, pegue esses atributos e comece a aplicar na sua vida e ver quais são esses atributos que eu tenho deficiência e quais são aqueles que eu posso ajudar outras pessoas a terem esse atributo também. Amém? Amém. Vamos fazer isso. Outro desafio, número 2, nesse ponto: pergunte ao seu discipulador ou a pessoa que está estudando a Bíblia com você qual o principal problema em seu caráter que você precisa mudar. Essa é uma pergunta difícil, que algumas vezes eu tenho que fazer para quem? Para minha esposa também. Ao menos algumas vezes eu tenho que perguntar para ela: querida, como você está se sentindo? Segunda pergunta, vai só piorando para mim:
querida, como você está se sentindo comigo? Eu já pergunto não querendo escutar. E a terceira pergunta, é a mais difícil de todas: o que eu preciso fazer para mudar? Não. Então, e muitas vezes essas perguntas são feitas à noite. Você está cansado, você está com sono, e tem que perguntar para sua esposa, perguntar para as pessoas que te conhecem, perguntar para o discipulado, no discipulado, quais são as coisas que eu preciso mudar para poder ser mais parecido com Jesus. É assim que nós crescemos espiritualmente. Bom, Renato. Quando nós fazemos essa autoanálise e nós vemos as coisas que precisamos mudar e tomamos a decisão correta. Agora, eu quero falar aqui de um detalhe, de um conceito muito importante que eu falei ontem na reunião dos líderes de bate-papo: o princípio de se negar. Amém? Então, o problema principal de pessoas que não se arrependem dos seus pecados e precisam se arrepender é a falta de predisposição para se negar. Pessoas não querem se negar, naturalmente falando. Então algumas pessoas pensam que para mim é mais difícil do que para o outro, mas às vezes aquilo que para o outro é facilidade, talvez ele tenha alguma coisa difícil também que para você seja fácil. O problema não é a situação, o problema não é o pecado em si, mas sim a minha disposição em me negar para não fazer o que a minha natureza humana quer. Muito bom, Renato. Esse é o problema principal. Então tem pessoas que para ele, talvez para alguém aqui, morar muito longe não seja um problema. A pessoa tira isso de letra. Então talvez existam pessoas aqui que moram longe daqui e ok, eu vou para qualquer lugar, estou acostumado e nem preciso me negar tanto para ir para os cultos e para as atividades da igreja, para os tempos de discipulado, para os bate-papos. Mas talvez para outros que moram perto, mesmo morando perto, seja um grande problema poder ir para as atividades. Por quê? Porque o ponto não é a situação, o ponto é a minha predisposição em me negar, amém? Amém. Uns se negam mais, outros se negam menos. Aqueles que se negam mais são aqueles que conseguem ter a vitória. Verdade. Quem não quer se negar não consegue ser discípulo. Essa é a questão. Verdade. Nós já estudamos a Bíblia com muitas pessoas. O problema sempre foi esse, o se negar. Quando a gente fala de ir aos cultos domingo, esse é o grande problema. Por quê? Porque pessoas não querem compromisso, não querem se negar para fazer o que é correto. Verdade. Se deixam levar pelo quê? Pelas emoções. Outra questão é a relação, em relação sobre a pureza sexual. Renato. Essa é uma área que nós precisamos nos negar muito se queremos agradar a Deus. Você se nega para não ter pensamentos impuros? Nós temos que entrar assim numa disposição mental aprovada por Deus. Então nós precisamos nos negar para não alimentar pensamentos impuros. Não podemos alimentar o coitadismo, não? Aquele negócio, coitadinho de mim, de novo eu caí nesses pensamentos ruins, de novo eu estou caindo nesses tipos de pecados, eu não consigo mesmo, eu já tentei várias vezes e por muitas vezes eu tive um pouco de vitória, mas depois eu caí de novo. Não, a questão não é o pecado, a questão é a sua predisposição para se negar, amém? Está predisposto a se negar para poder agradar a Deus? Quando você vir lá os atributos do Espírito Santo, tenha uma consciência de que você, para conseguir alcançar esses atributos, vai precisar se negar bastante, porque é uma conquista. Então nós aqui não somos uma igreja de pessoas que estão aqui simplesmente porque querem se reunir e querem ser discípulas, serem comprometidas da boca para fora. Nós queremos ter uma vida que agrada a Deus. Amém. Nós nos importamos com o que Deus pensa, não com o que as pessoas pensam. Essa é a questão que nós precisamos considerar, e esses são os detalhes que nós precisamos ver em nossas vidas, amém? Só que o que eu percebo, quando a gente fala em se negar, a gente faz um semblante triste.
Tem que me negar, é muito difícil, sabe? Olhamos com preocupação. Por quê? Porque nós não queremos dar a Deus, nós queremos mais receber do que dar, do que agradar a Deus. Toda vez que eu penso em me negar, eu penso numa coisa: até onde chega meu amor a Deus? Até onde chega seu amor a Deus? Não é fácil, mas é necessário, amém? E depois que você se nega e obtém vitórias, Deus é tão bom que, da mesma forma como fala em Romanos 1, que Deus entrega as pessoas ao pecado, Deus também entrega o que? As pessoas a uma boa disposição mental contra o pecado, amém? Então sempre, tudo no começo é muito difícil. A gente não vai sentir no coração as coisas que a gente precisa mudar, a gente precisa se negar para conquistar as coisas. Assim Deus nos fez, assim é a vida. Se você quer ter um bom emprego, você precisa estudar muitas vezes, você precisa passar um bom concurso, não? Como, por exemplo, o Rafael aqui, não? Novo engenheiro da Petrobras, passou no concurso dos sonhos aí, não? De muita gente. Mas eu acredito que o Rafael, ele estudou bastante, não? Para passar num concurso como esse. Não foi algo assim, eu senti no coração que hoje é meu dia de fazer prova. Eu vou lá, não, faço a prova, que inspiração, tudo perfeito, não? Não, precisou se negar bastante para conquistar alguma coisa. Espiritualmente não é diferente, a vida é assim. Deus nos mostra que precisa ser assim. Para entrar numa boa universidade, não, para ter um bom emprego, nós precisamos perseverar, precisamos nos negar, precisamos fazer aquilo que nós não gostamos como se amássemos. Sim. Com toda energia, não? Temos o Juan também, que passou no concurso, não? Vai ser um novo bancário aí, banqueiro não, ainda, não, mas bancário. Então, mas a gente precisa se esforçar bastante. Por que quando pensamos em coisas espirituais a gente não tem essa mentalidade? Nós temos aquela mentalidade do coitado. Coitado de mim, eu estou vendido para o pecado. Situações tão terríveis em minha vida. Coitado da vida. Não, nós precisamos nos negar para conquistar coisas espirituais, amém? Amém. Segundo ponto, preste atenção também nos detalhes de Deus em seus mandamentos. Tem gente que busca um relacionamento com Deus de forma mais fácil. Pessoas leem a Bíblia, mas muitas vezes não entendem verdades espirituais porque não se atentam aos detalhes de Deus. Primeiro ponto, se atente para os seus detalhes da sua vida. Segundo ponto, atente-se para os detalhes também de Deus. Deus tem muitos detalhes. Deus, ele quer ser conhecido. Deus, ele quer ser desbravado. Não, nós precisamos entrar na presença de Deus pensando de forma de querer enxergar os mínimos detalhes do nosso Criador. Então, uma pessoa que está precisando de uma palavra, passando por algum sofrimento, vai lá e abre a Bíblia no momento de dor. Mas não, nós como discípulos precisamos conhecer Deus em momentos de dor, em momentos de alegria. Precisamos ter um bom relacionamento com o nosso Deus, amém? Amém. Vamos ler uma escritura aqui, vamos ver um exemplo. O exemplo de Salomão. 1 Reis 6, versículo 38. Vamos lá, irmão. Me põe na tua, Vamos lá, prega. Diz assim: 1 Reis 6, versículo 38. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Deus, ele é detalhista. Então, ele deu instruções para Salomão para construir o templo em todos os seus detalhes. Cada detalhe, cada preguinho ali, não?
cada material que deveria ser usado. Então Deus é assim, Deus ele é muito detalhista, é o que nós estamos vendo aqui. Isso revela também um Deus cheio de detalhes. Por exemplo, o exemplo de Noé também. Noé soltou a pomba 3 vezes para saber se já existia terra seca. Então a primeira vez voltou sem nada, a segunda vez voltou com uma folha de oliveira, e a terceira vez a pomba não voltou. Poderia ter levado a arca para a terra. Deus poderia ter feito isso, mas Deus quis que Noé fizesse esse teste. Mas como que a arca iria para a terra, sem Deus se revelar que é um Deus detalhista? Não. Então Deus ele quer ser detalhista, ele quer fazer coisas que às vezes você pensa que não tem sentido. Por que Deus não pegou a arca e falou assim, ok, vá para a terra, e como acontece nos filmes, a arca bate a uma ilha ali, não? E pum, fica ali, que legal, terra à vista, vamos descer tudo. Não, Deus ele faz algumas coisas que talvez pareçam sem sentido para você, porque ele quer que você se atente aos detalhes. Isso revela o quê? Uma obediência plena a Deus. Vamos ler lá em Gênesis 8, versículo 13. Vamos lá, irmão. Gênesis 8, 13 diz assim: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Noé, além de obedecer nos detalhes para construir a arca, esperou pacientemente as ordens de Deus. Quando saiu, a primeira coisa que Noé fez foi o quê? Você pode ver no versículo 20. Ele construiu um altar de adoração a Deus. Obedecer a Deus, se a obediência for nos detalhes, isso agrada muito a Deus. No versículo 21 diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Olha que interessante, quantas instruções detalhadas. Uma arca que ficava à deriva, numa imensidão aquática, num planeta completamente coberto por águas, estava ali dependendo completamente de Deus. Assim muitas vezes precisa ser nossa vida. Nós temos que estar à deriva da vontade de Deus, mais do que nossas próprias vontades. Às vezes eu vejo pessoas cheias de vontades, cheias de eu quero, com frases repletas da palavra eu. Nós precisamos estar à deriva do que Deus quer para cada um de nós. Amém. Temos que pensar naquilo que Deus quer, no propósito que Deus quer para nossas vidas. Foi essa decisão que nós tomamos quando quisemos ser discípulos de Jesus, amém? Amém. E para você que está estudando a Bíblia, é a mesma coisa. Deus quer que você fique à deriva como uma arca numa imensidão de oceanos, à vontade de Deus, só recebendo instruções de Deus e fazendo acontecer. Como que é isso para você? Não é ser manipulado por igreja, mas sim é ser manipulado por Deus, pela Bíblia, amém? Amém. Eu preciso me alimentar, ter um bom relacionamento com Deus, para poder estar à deriva da vontade dEle, para poder saber o que Ele quer para mim. A igreja é um barco sem remo, como a arca. Ainda bem que a arca não tinha remo, né? Porque imagina, remo. Mas é estar à deriva. Não é um lugar confortável, está cheio de animais. Não estou fazendo alusão a nenhum de vocês, tá bom? Ainda que nós sejamos animais, não. Mas está cheio de animais. Imagina o cheiro da arca, as fezes, não, dos animais. É algo muito interessante, desconfortável. Imagina, está lá aquele cheiro,
Às vezes a igreja é assim. Não é o melhor lugar para nós estarmos, por quê? Porque aqui é um lugar onde as pessoas uma desafiam a outra a ser mais parecida com Jesus. Então é desconfortável estar num lugar onde as pessoas vão falar assim: você precisa mudar isso, meu irmão, você precisa mudar aquilo. Eu vejo que essa coisa está errada na sua vida. Quem não é espiritual pensa assim: quer saber? Eu estou vendo muitas imperfeições nessa igreja. Eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que não estão agradando a Deus como eu idealizaria que deveria agradar. A pessoa que não é espiritual começa a enxergar as coisas que não estão de acordo com o que você acha, com a sua noção do que é correto. Daí o que acaba acontecendo é que você vai atrás de uma igreja perfeita. Vamos supor que você consiga encontrar uma igreja perfeita. Vamos supor que você sair aí, aqui pelas ruas, pela rua Riachuelo, você vê o nome da igreja: Igreja Perfeita. Você entra lá, tudo é perfeito. Parece que você está no céu. Daí você pisa lá, pensa: eu quero fazer parte dessa igreja. Quando você pisar, a igreja deixa de ser perfeita. Você tira o pé, a igreja fica perfeita de novo. Você pisa, a igreja fica imperfeita. Ou seja, se você encontrar essa igreja e você quiser fazer parte, a igreja deixa de ser perfeita. Porque nós somos imperfeitos. Eu prefiro enxergar a igreja como se fosse um hospital. Pessoas doentes, mas que querem ser tratadas. Onde há médicos espirituais que usam o principal remédio, que é a palavra de Deus, em nossos corações. Amém? Estamos no hospital aqui, amém? Precisamos de ajuda. Alguns vão para a UTI de vez em quando, não? Outros vão para a enfermaria. Outro chega baleado com um tiro na cabeça, né? Ou, às vezes uma irmã aparece com um tiro no coração, passando por um tipo de aflição, e assim vai. Aparece um cara com a cabeça pendurada assim. Mas nós tratamos uns aos outros aqui, amém? Por quê? Porque nós não somos perfeitos, mas queremos ser como Jesus foi perfeito, amém? Essa é a diferença. Queremos ser como Jesus, nos esforçamos para isso, mas só tem um segredo: precisamos nos negar. Não podemos nos entregar, amém? Nem todo dia nós acordamos super animados, super felizes. Acordamos de manhã, abrimos a janela e vemos lá o sol brilhando sobre o corcovado. Não, vemos o pão de açúcar, sentimos alguma coisa no nosso coração. Não, às vezes o tempo fica nublado para você e para mim. E nós precisamos o quê? Nos negar. Até o último fio de cabelo, até o último suspiro das nossas vidas aqui nesse mundo, amém? Isso faz toda a diferença. Precisamos conhecer os detalhes de Deus para estarmos animados, inspirados a sermos a igreja de Deus, ainda que seja uma igreja cheia de problemas, amém? Mas uma coisa é certa: ainda que sejamos uma igreja que não é perfeita, aqui nessa terra, fazemos parte de um reino que é perfeito. Quando nós olhamos uns para os outros aqui, temos muito que mudar. Você olha para a cara do seu irmão e fala assim: temos muito que mudar. Não. Estou vendo aqui o Caio olhando para o Gabriel aqui, né? Mas temos muita coisa. Mas fazemos parte de um reino perfeito. Por quê? Porque quando Deus nos enxerga lá de cima, Ele nos enxerga pela sua misericórdia como se fôssemos Jesus Cristo. Olha só que interessante. Nós, quando fomos batizados, nos vestimos com as vestes de Cristo, a Bíblia diz. Então, aos olhos de Deus, eu não consigo entender isso, não? Quando eu me olho no espelho, eu falo assim: olha, tenho muita coisa para mudar. Mas quando Deus me olha lá de cima, olha para mim e Ele vê assim: é Jesus Cristo. Isso é pura misericórdia de Deus. Isso me anima, me encoraja a continuar perseverando apesar das minhas dificuldades. Então eu quero animar cada um de nós aqui, amém? Conheça os detalhes da sua vida. Esses são os desafios que eu passei.
os desafios de você fazer esse balanço espiritual, abrir lá Gálatas 5:22, perguntar para o seu discipulador, perguntar para as pessoas ao seu redor, o que eu preciso fazer para mudar, e conheça os detalhes de Deus também, tenha um ótimo relacionamento com Deus. Enxergue espiritualmente as situações, enxergue espiritualmente as coisas que estão ao seu redor, amém? Fazendo isso, eu tenho certeza que vamos crescer espiritualmente. Quem não cresce espiritualmente, não consegue ficar estacionado. Não existe a pessoa estacionada na igreja, né? Igual meu carro lá em São Paulo, está estacionado, e eu tenho certeza que, eu acho que está até enferrujando já, está completamente, não tem como, não. Ele vai perecer aos poucos, aos pouquinhos ele vai virar uma lata velha, já está quase uma lata velha já, então, aos pouquinhos ele vai piorar. Espiritualmente falando a mesma coisa, se nós não crescemos, nós decrescemos. Nós não conseguimos ficar estacionados ou pensamos assim, legal, cheguei no patamar que eu queria, agora eu posso ficar aqui sentado e viver minha vida cristã desse jeito, não preciso mais me esforçar para crescer em nada. Não, você vai decrescer. Por quê? Porque ficar estacionado é você perder as oportunidades que Deus está te dando para você se parecer mais com Jesus. Uau, prega, irmão. E se você pensa assim, significa o quê? Significa que você não quer parecer com Jesus, você quer parecer com você mesmo. Então temos muito trabalho, não? Para fazer esses coraçõezinhos serem mais parecidos com Jesus. Temos muito o que caminhar, mas eu quero animar e inspirar cada um de nós. Faça esse balanço da sua vida. Você que está estudando a Bíblia, tome as decisões que você precisa tomar, se negue bastante. O segredo é se negar. Mas é muito difícil deixar isso. O ponto que é o seguinte, não é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, por que você não? Porque algumas pessoas se negam mais para conseguir algo. Negue-se, aprendam o sentido de se negar. Se negar é fazer aquilo que você não quer. Mas com o passar do tempo, isso vai para o seu coração, amém? E Deus vai te entregar a essa vitória. E para Deus sejam dadas as glórias, amém? Amém.